Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. E no vídeo de hoje vamos saber qual profissão da área de dados você deve seguir. E eu vou mostrar as principais áreas, mas já deixo claro que essa escolha é uma opção pessoal. Geralmente as áreas de dados como um todo pagam muito bem. As áreas são muito interessantes, todas vão lidar com dados se você gosta de dados, mas a forma como esse trabalho é feito ocorre de formas diferentes em cada uma das áreas. Então aqui é uma visão geral. Eu achei essa foto que tem uma visão geral de todas as áreas, principais áreas atualmente. Nós temos o Data Scientist, que é o que eu falo mais aqui. A parte de análise de dados trabalha muito com dashboard, análises como um todo. Não significa que cientista de dados também não faça análise de vez em quando. Às vezes até para conhecer um pouquinho melhor os dados e conhecer mais antes de fazer e executar e criar o modelo de machine learning ou de deep learning ou LLM, o que é que seja. O data engineer, que vai trabalhar com esse processo de extração dos dados de algum lugar, fazer o crawler, buscar essas informações, salvar no banco de dados, automatizar isso, tornar isso disponível. Então é muito semelhante ao que o desenvolvedor faz, não totalmente, porque tecnicamente você tem algumas habilidades que são necessárias para o engenheiro de dados, que vai desde a automação a como o fluxo de dados vai ser feito. Será que de onde é que nós vamos extrair esses dados? Aonde é que esses dados vão ficar? Eles vão ficar em um data mesh, em um data lake, em um data warehouse, vai ficar na cloud? Como é que vamos configurar? Tudo isso está na parte ali do data engineer, que vai fazer essa engenharia de como os dados vão chegar e vão ser disponibilizados. Machine Learning Engineer, que seria muito semelhante parcialmente ao que o cientista de dados faz, mas envolve uma parte que é chamada MLOps, que seria você pegar esse modelo de machine learning, saber construir do início e também ao fim. Você vai fazer testes de carga, você vai disponibilizar esse modelo para produção, você vai botar esse modelo em dev, em UAT e também em produção, vai fazer a modificação de um modelo para o outro, vai saber fazer essa configuração antes e depois do modelo e também fazer os jobs, a automação, que é muito importante ser feita. O Business Analyst, que também existe uma convergência muito grande com Data Analyst, que também envolve análise de dados, mas o foco dele é mais na questão do business como um todo. O arquiteto de dados, vai criar a arquitetura toda de como é a melhor forma dos dados chegarem. Então, Data Engineer vai seguir essa arquitetura para colocar os dados no banco de dados. Então, é muito importante você saber de arquitetura. O BI Analyst, que seria um analista de dados, só que ele é muito mais focado no BI e não envolve tanto a parte assim de, de só análise de dados pura que pode ser feita, de mensuração que é feita pelo Data Analyst e também uma parte de teste AB e muitas outras coisas. O AI Engineer, isso aqui é uma profissão super nova. Você pegar a parte de AI, que é a parte de inteligência artificial, é assim como o Machine Learning Engineer vai fazer a engenharia do modelo de Machine Learning, o AI Engineer ele vai pegar a LLM, que é o Large Language Model, e que seria a IA generativa, a maneira como o output vai sair da IA generativa, como controlar para o modelo não alucinar. Então ele vai fazer toda essa engenharia e como tornar isso disponível, fazer o modelo fazer o fine tuning se precisar automático, ou usar a API específica de um determinado modelo. NLP Engineer, que seria aquele cara que vai fazer o processamento de linguagem natural. Para falar a verdade, esse cargo aqui eu realmente nunca vi alguém anunciando, mas geralmente existe uma vaga de ciência de dados, o de AI Engineer, focado em processamento de linguagem natural, que vai ser aquelas pessoas que vão trabalhar com chatbot, com algumas coisas relacionadas a texto. E o estatístico, que é aquele tradicional pessoa que faz a faculdade de estatística, que sabe bastante e que vai seguir e vai fazer algumas métricas específicas. Aqui são várias áreas, gente. E existem as áreas principais que eu considero, que é o cientista de dados, o analista de dados
e o engenheiro de dados. Esses três aqui são os mais frequentes que eu vejo, os mais comuns. E, inclusive, para você migrar de uma dessas áreas para outra é muito mais fácil. Então, eu recomendo você focar em uma dessas e depois você pode migrar para qualquer uma das outras. Então, por exemplo, cientista de dados, geralmente ele pega uma parte de machine learning e pega uma parte de AI. Então, você pode migrar depois e se especializar caso queira. Analista de dados, você pode focar mais na parte de BI. Então, você se torna um BI analyst. Se você é um analista de dados e sabe a parte de análise de dados, fica mais fácil você ir para Business Analyst depois, que também é a parte de analista de business. Além disso, também você tem o engenheiro de dados, que é muito mais fácil você ir para a parte de pra arquitetura de dados depois de conhecer um pouquinho mais de como as informações chegam, como elas são organizadas. Então fica muito mais fácil depois que você entra em uma dessas três áreas aqui e você pode ir migrando as outras profissões da área de dados. Então eu vou focar mais um pouquinho nelas, que são cientista de dados, engenheiro de dados e analista de dados. O cientista de dados é aquela pessoa que vai ficar responsável por criar modelos, fazer análise com base nos dados, mas principalmente o desenvolvimento de modelos de machine learning. Nesse caso, ele vai fazer experimentação com MLflow, com outra ferramenta, vai trabalhar às vezes com a pipeline de botar esse modelo em produção, vai ajudar nesse processo, vai experimentar bastante para saber quais os hiperparâmetros melhor para aquele modelo. Também vai ficar com a parte de AI, a parte de desenvolvimento do código, além de experimentar bastante, pensar um pouquinho na projeção de como esse modelo vai ser feito. Você também pode fazer análises nesse processo, mas sempre com foco muito voltado para modelos de machine learning. Também é importante conhecimento de programação avançado e de estatística para você saber utilizar essas informações na hora de criar o seu modelo e projetos específicos de alta necessidade. Então, geralmente, dependendo da empresa, você pode trabalhar em um time para desenvolvimento de um produto específico. Então, você fica com a parte do modelo, vai ter o DevOps, que é o cara que vai ficar com a parte de colocar a aplicação em produção e fazer a gestão de toda essa parte da arquitetura, da solução. Vai ter também o desenvolvedor, vai ter o cara de testes. Então você vai ter muita gente trabalhando em conjunto aí. Você tem a ferramenta principal hoje em dia que é Python, de linguagem de programação. O R também é usado, mas no mercado muito mais o Python. O engenheiro de dados, como eu falei, responde pela manutenção de infraestrutura e armazenamento de dados, desenvolve código, integração de APIs e foco na manutenção e atualização do código. Então ele é aquele cara que ele fica muito mais focado no código, em você desenvolver um código para puxar os dados, para fazer integração com APIs, e essas APIs puxarem informações que vão jogar no banco de dados, organizar como tornar esses dados disponíveis para as pessoas, fazer a manutenção da infraestrutura e o armazenamento de dados, como esses dados vão ser armazenados, vão ser estruturados, não estruturados, vai ficar misturado, vai usar um data lake, vai utilizar um data mesh, vai utilizar, vai ser na cloud, vai ser em um banco de dados normal do DigitalOcean. Enfim, isso aqui é a parte de engenheiro de dados, essa parte principalmente de código, de API, de você trabalhar basicamente como desenvolvedor, mas um desenvolvedor voltado para a parte de dados e a parte de manutenção, de infraestrutura, toda aquela parte muita de engenharia de software. E analista de dados é aquele cara que vai analisar os dados, mas também vai gerar insights para o negócio e que trabalha muito na ponta com o negócio. Então você pega esses dados e transforma em informações relevantes em insights. Por exemplo, qual produto que traz mais retorno na região X? Você vai escolher KPIs específicos que são métricas de negócio e vai acompanhar isso, vai criar dashboards para que isso possa ficar acessível para você acompanhar e o gestor também poder acompanhar. Tem que ter conhecimento de negócio para fazer as perguntas relevantes, fazer sugestões, fazer testes AB, você fazer dashboards, tirar insights, fazer análises e trabalhar muito lado a lado com o negócio. Então, você vai utilizar ferramentas como Excel, SQL, Power BI. Você pode utilizar Python também para fazer análise de dados, dependendo do contexto. Mas essas são as três principais áreas. E não significa que uma coisa, elas não se sobrepõem de alguma forma. Então, por exemplo,
Um cientista de dados, em alguns casos, ele pode consumir o dado de uma API caso seja necessário. Se ele tiver uma empresa menor, talvez. O analista de dados também, mas o analista de dados, ele, ele vai fazer toda a parte do Power BI e tudo mais, mas o cientista de dados, às vezes, também precisa, talvez, trabalhar ali com o Power BI. Ele também pode precisar fazer análise de dados específicas, fazer teste AB, apesar do foco principal ser em modelos, existe uma convergência, principalmente entre analista e cientista de dados, e antes era uma coisa única. Depois, com o passar do tempo, que se separou. E o engenheiro de dados é aquele que é mais separado, que trabalha muito mais na integração dos dados, na manutenção, nas ferramentas que estão se atualizando para que possa ingerir os dados da melhor forma possível. Então, assim, se fosse a nível de interação com cliente e com pessoas externas ao seu produto, eu diria que, primeiro, o engenheiro de dados, ele praticamente não interage, apesar de pessoas falarem que o engenheiro de dados precisa se comunicar mais, e você não deve entrar na área de engenharia de dados para se comunicar menos com as pessoas, porque você precisa saber o que precisa ser integrado e o que vai ser importante para o cientista e analista de dados, mas assim, ele é o que vai ter menos trabalho de lidar com clientes, com pessoas do negócio, ele é o que fica mais ali no hard code mesmo, que seria aquele cara que vai ficar no código direto. Mas isso aqui eu estou falando de maneira genérica. Pode ter engenheiro de dados que precisam se comunicar muito, mas geralmente é assim. Mas esse é o que precisa se comunicar menos de todos, em comparação com os outros. O cientista de dados fica ali no meio, ele precisa sim conversar com o negócio, até para o modelo atender a solução de negócio, mas não tanto quanto o analista de dados. O analista de dados é aquele cara que vai ser parceiro e que vai tentar gerar impacto no negócio de maneira direta, através da análise de dados, dos dashboards, procurando soluções e procurando itens importantes para que o negócio ele possa colocar o olho e se atentar às tendências de mercado. Então, você tem várias ferramentas que eu não vou mencionar aqui, vai desde o cientista de dados, scikit-learn, você tem o Python, você tem o R, você tem o MLflow, você tem a parte de GitHub Actions, GitHub é muito importante, Git, aqui você tem também Git, você tem GitHub, você tem Cloud, bem a parte de cloud dura mesmo, a parte de banco de dados, de manutenção de banco de dados. E aqui na lista de dados você tem Power BI, Tableau, você tem Excel, você tem SQL, você tem outras ferramentas específicas. É claro que cloud é importante para os três, SQL é importante para os três, mas assim, é importante ter claro que alguns vão usar mais do que outros. E aqui eu estou falando de maneira genérica, cada vaga e cada empresa trabalha de uma forma específica com esses cargos. Então, isso pode não se aplicar para todos os casos possíveis. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser conhecer e aprender mais comigo, tem alguns cursos que eu lancei relacionados à estatística, a Python, a R, de maneira muito acessível para que você possa aprender e ganhar uma certificação e ter um baixo custo. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir no link que está na descrição do vídeo. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science para continuar acompanhando mais vídeos aqui. Dá um gostei se você gostou. Se conecta comigo no LinkedIn. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.